famílias, aí depois começa a destruturação familiar. A falta de condições nas famílias. Começa agora a falta de autorresponsabilidade pelos pais, acusando as crianças como umas passaram a ser feiticeiras, outras porque mataram, outras e tal. Então isso também levou à segunda geração de crianças na rua. A terceira geração de crianças na rua foi criada, na verdade, pelo grande fator que foi o advento da queda econômica. As crianças vão para a rua à procura de uma condição, porque entre morrer pela eutanásia, era entre encontrar uma solução fazível. Eu vou para a rua porque eu quero comer alguma coisa. Então a falta de comida levou muita criança também na rua. E o que eu chamo aqui de quarta geração é o fato de que já não é a criança que vai para a rua, mas o ex-morador de rua também fez filho na rua. E depois, hoje, encontramos o fenômeno de famílias na rua. É estranho que eu vivi essa mesma experiência no Brasil e estava com este medo que encontrássemos isso em Angola. Hoje já podemos encontrar famílias na rua. Eu chamo isso de terceira geração. O grupo da mulher africana, quando é que se enquadra nisto? Olha para isso e diz assim, pronto, como o governo não pode fazer tudo, vamos reunir as pessoas que têm o mesmo viés da solidariedade e vamos dar uma resposta. É dali que um gesto de amor transforma a vida. É o slogan principal. Diz assim, não importa se tu tens muito ou se tens pouco, mas precisamos dar uma resposta para o que está a acontecer no país. É dali que o grupo da mulher africana, a presidente diz que vamos arregaçar as mangas e vamos para a rua e vamos acudir à associação. E pegamos a quarta geração e a terceira e estamos a responder para isso. No Centro Vivência No Feliz. Centro Vivência Feliz. Ok, gostaria agora de perceber... Eu vivi no centro durante muito tempo. Eu saio com 9 anos, fui para o centro. Vivência Feliz? Não. Eu vou para o centro de acolhimento da ONG Mulemba, que é de um grupo de franceses, que é da Françoise Soma, que ainda vive cá conosco. Eu vou para o centro e vivo toda a minha vida no centro. Formação acadêmica, formação profissional. Fui compreendendo esse fenômeno de si. O centro de acolhimento da ONG Mulemba olhou para mim e disse, não, esse indivíduo é bom que ele faça a pedagogia, é bom que ele estude isso, é bom que estude filosofia, é bom que estude outras coisas. Então fui entendendo isto. Anos depois passo para educador. Então passei para educador e quando o centro do grupo da mulher africana surge, eu vou como diretor do centro. Ok, muito bem. Então, fala com propriedade. O que significa que não estou a falar um assunto que eu li num livro. Sim. Não. Isto é um assunto que eu vivi, experienciei e pronto. Espera também transformar vidas. Exatamente. Aqui é uma questão mesmo de partilha de conhecimento. Okay. É. E sobre o Centro Vivência Feliz, gostaríamos de perceber aqui onde está localizado e quantas crianças acolhe. Nós estamos no município de Viana, no quilômetro 9, a entrada do Coelho, e temos a capacidade para 34 crianças, e nesse momento nós estamos com 29 crianças. Crianças, diria, de adolescentes, porque estamos com a idade compreendida dos 7 aos 17 anos. Comigo, olhando para as questões todas que elencou das gerações que fez geração, agora fala de quarta geração, aqui a analisar. Nesse caso, gostamos de saber, vocês, enquanto organização, as políticas que usam são de mitigação ou de prevenção? Combate, ou entre o combate e a prevenção, que medidas é que vocês usam para desencorajar ou então não ver? O que nós chamamos a atenção aqui é o Centro do Grupo da Mulher Africana, que é o Centro de Vivência Feliz, a Associação do Grupo da Mulher Africana, que tem a responsabilidade de dirigir o Centro de Vivência Feliz, trabalha sobre 3 vertentes. De forma concomitante, de forma preventiva e sucessiva, nós achamos que estamos a cometer erros muito graves. Ou seja, há aqui um conjunto de... Precisamos olhar isso com olhos de ver. Chamo aqui olhos de ver no sentido de não há necessidade das pessoas irem para a rua. É dali que devemos ter um programa de profilaxia.
Mas isso hoje já não é possível. Né? Hoje não é possível, porque as crianças já estão na rua. Então, nós começamos primeiro a acompanhar as famílias, entendemos, fizemos um plano de ação para isso, dormimos na rua para entender o fenômeno do que se passava. Para mim não era muita dúvida, porque isso era o dia a dia. Eu vivi num centro com mais de 60 e tal crianças, os meus amigos hoje, irmãos, todos, são todos mais crescidos, e hoje também vêm para apoiar-me nesse serviço. Mas o que acontece? Os fenômenos são vários. Nós temos que atuar nas três vertentes. Temos que atuar nas três vertentes. O que o centro faz? O centro de acolhimento já teve um período que foi para a rua recolher as crianças. Na primeira fase, nós queríamos ser um centro somente de passagem. E depois, a criança veio para a rua, nós fizemos um atendimento psicossocial, medicamentoso e uma alimentação, qualquer coisa assim. Aquele o aconchego, porque a criança vai para a rua, porque ela perdeu a confiança sobre o adulto. Essa falta, essa imagem do adulto que a criança perde, leva ele para a rua. O centro de acolhimento, o que faz? E cria um sentimento simplesmente de empatia, dali que nós nos chamamos de irmão. Para que a criança diga assim, eu já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe, mas eu aqui encontro um colo, já não encontro esse, assim, vou mesmo aqui abrir entre aspas, nada contra, não encontro esse polícia para bater em mim. Não é que os nossos polícias estão a bater, não quero dizer isso. Mas é uma metáfora que pode pegar. Então, os irmãos despem-se de tudo e passam também a ser criança de forma empática para acolher as crianças. Mas, claro, tivemos um período em que a Covid depois estragou a nossa especialidade de centro e passamos para ser um centro de acolhimento. O centro de acolhimento já tem outra especificidade. No princípio, nós acolhíamos as crianças, dávamos o atendimento pré-estabelecido e enviávamos para os centros de especialidade. Como vocês sabem, nós temos mais de 23 centros aqui em Luanda. Mas essa forma de enviar as crianças é depois de tentar perceber porque que a criança foi para a rua, porque a criança que tem família. Sim, faz-se todo o mapeamento. Faz-se todo o possível mapeamento. Ou seja, há um diagnóstico social que se faz desde a primeira história que a criança conta. A primeira história é sempre de estado de vítima. Olha, eu sofri por isso, e eles vão copiando um conjunto de histórias que depois são idênticas. Pronto, como educador, claro, você entra nesse prisma e consolida-se. Mas depois, nós fizemos uma coisa muito básica e que aconselharíamos. A criança passa por diferentes departamentos. No centro de acolhimento, a criança passa, primeiro, na área psicológica, aí precisamos de um psicólogo para entender a cognição, o cognitivo da criança é compreendida nesse departamento, de forma formal. Depois, temos entrevistas informais, onde a criança vai num grupo de amigos para, primeiro, cantar, mas temos um professor de música, especialista, a controlar a letra da criança. O que ela escreve, o que ela canta, como é que ela verbaliza, que tipo de raiva ela tem sobre a letra. Sai dali da aula de música, vai para a aula de pintura. Qual é a predominância de cor, o que ela pinta e que tipo de leitura se faz sobre isso. Depois, unimos as diferentes partes e levamos isso para o especialista. O que se passa de concreto com o que nós ouvimos na criança. É dali que nós trabalhamos. E pronto, nós temos o apoio da ação social, temos o apoio do Ministério, temos um conjunto de parceiros e aquilo que nós não conseguimos, fizemos o encaminhamento. Hoje, somos um centro mais acolhedor. Temos a situação toda dentro a ser feita de forma mais profissional, pronto, e conseguimos responder ali. Claro, temos também muitas dificuldades, há um conjunto de dificuldades que temos, mas depois isso eu sei que mais lá para frente vamos tratar disso. Antes mesmo de convidar os nossos ouvintes a a nossa conversa, gostamos de saber que se entre ir para a rua é uma consequência ou então o problema maior reside no seio da família e também do próprio Estado, já que são o núcleo fundamental da sociedade. E temos também o Estado como aquele ente que também é um dos protetores da própria criança.
Não, o ir para a rua, na árvore do problema, o ir para a rua é, na verdade, o fruto, não é? Não é uma consequência. Não, não. O que é que se passa? Nós temos problemas básicos de desestruturação familiar. Nós temos crianças órfãos de pai vivo. Temos crianças órfãos de mãe vivas. Temos uma sociedade, não diria ela 100%, mas precisamos olhar isso com uma certa cautela. Ali está o nosso maior problema, de não olhar para a criança e há muita criança abandonada. É isso que eu queria chamar de órfão de pai vivo. Já que E este órfão de pai vivo, muitas vezes as crianças são órfãos de pai vivo, por causa mesmo da dinâmica social, os pais correm atrás do pão até o ponto de esquecerem os filhos. Logo, será que tem reportado dos vários casos, né? Que as crianças vão para a rua, depois vai acompanhamento familiar para perceber por que a criança foge da família. Será que tem informado isso ou trabalhado com o Ministério da Ação Social? o Ministério, como nós somos membros, nós somos parceiro do Ministério. E o Ministério também domina esses todos os capítulos. Quando falava de os pais estão à procura do pão, claro, esse também é um grande problema. Os pais saem nas primeiras horas e voltam quase no dia seguinte. Deixam os filhos dormir, encontram os filhos dormir. Então, esse é um outro problema. Os filhos quase não conhecem as dores dos pais, não conhecem as frustrações dos pais. Não há o diálogo interno entre pai e filho. Ou seja, há aqui uma figura que está -se a levantar agora, de um filho que não conhece o pai, um pai que não conhece o filho. Esse ritual da família, do sentar à mesa, do sentar no jango, do conversação, do olhar no olho, isso quase que não existe. E vai gerando crianças desorientadas e, pronto, abandonadas na escola, né? E incutimos a responsabilidade para a escola e, pronto, a escola também não pode fazer tudo. Mas o grande problema surge-se mesmo na desestruturação familiar. Nós temos que olhar isso com uma certa clareza. Temos que olhar nisso. E isto chama atenção a todos os outros membros. O problema que as crianças vão para a rua, o primeiro fator é a desestruturação familiar. Já falou dos vários parceiros, onde destacou o Ministério. Será que poderia mencionar aqui outros parceiros que fazem com que o centro esteja de pé? Nós temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Educação. Por quê? Porque no centro, nós já fomos um centro de encaminhamento. Hoje somos um centro de acolhimento. No centro de acolhimento, o que nós fizemos, a primeira coisa, depois de acolher as crianças, é fazer um desenho do plano vocacional. Em função das partes diferentes que ele vai passando, nós fizemos um desenho da criança. E um dos pontos máximos que temos é trabalhar o chá da criança. Nós queremos que ele tenha conhecimento, habilidades e atitudes. Porque no final, este é o processo. Feito o processo, o diagnóstico social, nós desenhamos agora o processo para o perfil de saída. Okay. Quer dizer que no centro há escola? Não, nós temos o parceiro, que é o centro de acolhimento, a escola das Bougainville, 5054, que acolheu as crianças. Temos uma outra escola, que é a IECA, também que acolheu as crianças para essa situação. Ok, muito obrigada. É dali que eu chamei o Ministério da Educação como sendo também um dos nossos parceiros. Ok, muito bem. É o momento, já estamos acima de chamar os nossos ouvintes. Não se sintam enciumados. Caro ouvinte, pode ligar para nós no 925 56 00 55. 925 56 00 55. Hoje já temos um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Estamos com alguns problemas técnicos. Volte a ligar para nós, 925 55 00 55. O número da Rádio Despertar, caro
convite. Hoje, como atrás, estamos no ar a levar a cabo mais uma edição do programa Cidadania em Ação. E então, estamos a abordar o tema Associação Grupo da Mulher Africana e a sua contribuição para a participação. E estamos a lhe convidar para então participar nesse programa, fazer aqui questões ao representante da organização Mulher Africana e então vai poder participar através do E nosso temos site. agora temos um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Com quem tem o prazer de falar? Tenha bondade, senhor Luiz. Ok, muito obrigada, senhor Luiz, e continue a nossa sintonia até o final do programa. Continuação de bom sábado. Ligue para nós, caro ouvinte, no 925 55 56 00 55. 925 56 00 55. Hoje estamos a falar e recebo o sinal que temos mais um ouvinte em linha. Alô, boa tarde. Senhora Aires Mateus, seja bem-vindo ao nosso programa. Tenha bondade. Então, há muito trabalho a fazer. Ok. O- obri- obri- obrigado, senhora Aires. Senhora Aires, para terminar, e perdemos o ouvinte. Vamos continuar a chamar os nossos ouvintes a juntarem-se a nós através do 925 56 00 55. É o número da Rádio Despertar, ligue
e coloque a sua questão ao senhor Domingos Ossi e eu então também vou ligar aqui para contribuir no nosso tema de análise. Estamos a falar então da mulher, da Associação do Grupo de Mulher Africana e sua contribuição para a participação cívica. Recebemos sinal que temos mais um ouvinte original. Alô, está sim, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Com quem temos o prazer então de falar? Infelizmente não vai poder participar porque está então. Sim, não vai poder participar porque não está a par do tema que estamos a analisar. Vamos então dar tempo ou espaço a outros ouvintes. Eu estava a dizer que não vai poder participar porque não está a par do tema em análise hoje. Pois então, chamamos a atenção aos nossos ouvintes para que, antes de entrarem em contato com a rádio, tenham atenção o tema em análise. Então, temos mais um ouvinte em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Muito obrigado. Sr. Monaieto, em um minuto gostamos de então lhe ouvir em relação àquilo que estamos a analisar. Senhor Monaeto está a fugir do nosso tema, e também já excedeu o seu tempo. Então, pedimos que continue em sintonia do nosso programa. Vamos então regressar aos estúdios. Senhor Domingos, tivemos algumas contribuições do exterior, através do nosso ouvinte, mas aqui com realce para o último ouvinte, quando nós colocamos a questão dos culpados, o senhor que acabou de intervir fala mesmo
em má governação. É um dos problemas que tem estado a contribuir para a destruturação da família. E concomitantemente acaba por levar a várias coisas. Comentário que oferece. Nós, enquanto grupo da mulher africana, achamos que cada um deve ser responsável e tem, não diria obrigatoriedade, mas cada um deve, de forma consciente, cada um de forma livre, contribuir para a desordem da qual observa, da qual participou. O que é que nós fizemos como centro? Se nós também ficássemos nessa matriz de encontrar todos os culpados possíveis que levaram as crianças para a rua, o que nós mais teríamos eram crianças de rua. A nossa máxima foi: ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e ninguém é rico que pode dar tudo. Dentro daquilo que você pode fazer, contribua para o erro que tens, para o erro que vivencias. Começando pelo seu bairro, começando pela família, sendo bom pai, sendo boa mãe, porque isso tudo é o que se perdeu na sociedade. Se a sociedade estiver bem instruída, se cada um tiver a fazer bem o seu papel, nós não teremos desordem. Isso é uma questão de autorresponsabilidade. Mas dentro dessa autorresponsabilidade sempre há um responsável máximo. Quem governa tem responsabilidades acrescidas sobre o problema. Tal como os pais, né? A família, nesse caso. O pai tem o seu papel na família, que é de prover, de garantir com que a família ande nos princípios. A mãe é acolhedora, a mãe é a organizadora, é a que diz assim: o nosso barco está aí por aqui, temos que dar a direção seguinte. Não há uma questão de a mulher querer ser homem ou o homem querer ser mulher. Os dois papéis complementam-se. Quando um deles tentar traspolar o seu papel, ali se instala a desordem. É dali que chamamos a atenção, que tudo começa pela família. O pai deve ter consciência do verdadeiro papel que deve desempenhar dentro da família. Sim, e claro que isso vai crescendo para as instituições, vai crescendo para as grandes organizações, as grandes corporativas, as grandes startups. Mas tudo parte da família. Se cada um tiver a consciência do que deve fazer, e mais do que ter a consciência, é saber que dentro de pouco tempo nós vamos embora. Nós não ficaremos aqui mais de 300 anos. Não vamos! Então, nesse pouco tempo que temos, vamos contribuir com tudo que temos para deixar o mundo, a sociedade cada vez mais feliz. É simples assim. Voltando ainda para as crianças do centro, as escolas parceiras em que as crianças frequentam, acredito que são escolas só até o primeiro ciclo, não? Temos a escola do primeiro ciclo. Foi a primeira vez, o ano passado, foi o primeiro ano em que tivemos os jovens do Centro de Acolhimento Vivência Feliz que ingressaram para o ensino médio. Esses foram para uma escola pública, ou seja, temos alunos matriculados agora não sei se posso falar o nome da escola. Temos um aluno agora estudando e-mail. Claro, ele teve de participar dos testes e uma experiência muito boa. Este mesmo menino hoje já foi promovido a educador. E tem uma certa idade para a criança permanecer entram crianças, depois são jovens, continuam no centro? Os nossos decretos deviam passar por um crivo. Não quero cometer erros, porque sei que algumas coisas já foram feitas. Mas o que nós sabemos é que a criança vai para o centro, depois dos 18 anos não pode permanecer no centro. Tem vários aspectos sobre isso. Primeiro, porque é uma agressão para a própria criança, para o próprio jovem que se constrói, porque cria-se essa questão da dependência sucessiva. Então, achamos que a criança, depois dos 18, deve fazer a sua vida. Mas as primeiras experiências que nós tivemos no centro depois dos 18 anos, nós fizemos o encaminhamento, foi para a família. 2 semanas depois, encontramos novamente a criança na rua, o adolescente na rua, com formação feita, com conhecimento, tudo foi para a rua. Mas por quê? Porque quando regressa à família, a base que tinha no centro, ele não encontra na família. Tem uma refeição, quando no centro tinha 2.
Tem uma refeição, não tem continuidade, não tem princípio, não tem absolutamente nada, pronto, ele volta para a rua. O centro de acolhimento achou fazer diferente. Sr. Domingo, como é que estão em termos estatísticos para essa franja que acabou de referir, das crianças que, por horas, frequentaram o centro e voltaram À rua. na rua? Este é um problema comum em quase todos os centros. É dali que nós achamos melhor responder de forma diferente. Nós criamos uma casa de autonomia. Antes que as crianças vão antes que o adolescente vá para a casa da família, primeiro nós analisamos dois aspectos. Há condições para ele ir para a família? Se não houver condições e a família quer, então potencializamos a família. Encontramos parceiros que deem uma bolsa para a família. Aí eles podem fazer negócios, podem fazer essa autossuficiência. A família formada pode receber o adolescente e pronto, ele consegue caminhar. Aquelas famílias que não podem, nós próprios como centro, criamos uma casa de autonomia. Na casa de autonomia, todo o grupo de 18 anos vão juntar-se para essa casa que nós arrendamos num ponto qualquer, com um parceiro que vai garantir o emprego para o menino, um estágio e a continuidade de formação. Ele tem 50% de autonomia, porque os educadores ainda vão visitar a mesma casa. Quando ele tem a formação acadêmica concluída, que é, aqui chamamos do ensino médio, aí depois vamos criando outras variantes. Quando ele pensar que agora pode formar família, passa por uma entrevista. Vamos analisar como equipa, pronto, ele pode formar família. Tem emprego? Está lá. Tem a formação acadêmica? Está lá. Tem a formação profissional? Está lá. Ok, então pode formar na família. Aí tem a autonomia a 100%. Neste crivo, já temos 7 meninos nessa senda. Ok, muito bom. E como a ideia é mesmo ver poucas crianças, não diria que é possível eliminar isso, mas a ideia é ver poucas crianças em situação de rua, de abandono. Que mudanças gostariam de ver na sociedade angolana para que este fenômeno reduzisse? Pergunta difícil. É muito difícil. Primeiro, não é bem por ali. O que eu gostaria que a sociedade fizesse é, quer ajudar uma criança, façam-no por meio de uma instituição. Eu sei que as pessoas aqui são muito filantrópicas, são solidárias, tem isso tudo. Tem associações que levam sopa na rua, tem jovens que saem, dão pão, mas isto é bonito de se ver. Mas em nível alto, isso leva mais crianças na rua do que nós imaginamos. Porque as famílias não têm. As famílias, como não têm isso, vão ativar o estado de vitimização. Como ele terá pão na rua, então todos chamam-se para a rua. E esse fenômeno leva mais crianças na rua do que outra coisa. Quando, na verdade, quem pudesse fazer uma ajuda, se fosse pela instituição, por exemplo, pelo MASFRAM, pela administração, pela ação social, pelos centros de acolhimento, porque esses têm alguma tecnicidade para entenderem como podem orientar melhor a criança. Se nós fizermos isso a partir da rua, ele vai ter o primeiro 100 kwanzas na rua, amanhã ele dê conta, pronto, aqui eu consigo mais um. Ele chama a família toda e pronto, ficam ali a deambular nesse processo todo e vamos ter mais crianças na rua. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é sobre a conscientização. Por exemplo, aqui temos que chamar todos os órgãos possíveis. A associação, por exemplo, a Associação Mudar Viana. O trabalho que vocês fazem não pode parar por ali. E eu até já agradeço, porque isso é uma massificação. Esse é o trabalho de cidadania. O problema que nós temos é de educação. E se vocês fazem isso da melhor maneira possível, da continuidade, da extensão, de apelar todas as em 10 pessoas, 5 estarão educadas. Aqui, outros dizem bola de neve, não é? Nós aqui não temos neve. Então, aqui é o nosso morro do Moco a se construir de forma paulatina, pelas pequenas ações. Aqui é exatamente isso, conscientização. Se é professor, tem de vestir muito bem a camisola. Se é assistente social, faça bem. Se é educador social, se é pai, se é mãe, não há necessidade de fugirmos isso. Domingo, estamos mesmo no fim do nosso programa, mas antes disso gostávamos de pedir ao senhor, em função
da abordagem que temos aqui, que apelo deixaria à sociedade angolana em função dos problemas, não só que o senhor falou aqui da primeira pessoa, mas também da profissão que o senhor dizer educador social. O apelo que eu deixo é o seguinte. Primeiro, e dizia já anteriormente que ninguém é pobre que não tenha nada para dar e nem rico que possa dar tudo. O Centro de Acolhimento Vivência Feliz também passa por dificuldades. Nesse momento, nós estamos a pensar na extensão do centro, que consistiria em ter uma escola própria, um posto médico, um centro de formação técnico-profissional e então um centro de acolhimento e futuramente uma cozinha comunitária. Porque nós queremos levar o centro na comunidade e a comunidade no centro. Aqui era chamar as diferentes partes da sociedade a juntar-se a nós. Por favor, nós precisamos mesmo dessa ajuda. Se cada um puder fazer alguma coisa, nós poderíamos ter um resultado mais eficaz. Vou deixar o vosso contato. Nós estamos com o 924 62 16 57, o 945 85 24 85. 924 62 16 57, 945 85 24 85. As vossas páginas na internet? Nós temos Grupo da Mulher Africana no Facebook, Grupo da Mulher Africana Oficial no Instagram. A partir do Grupo da Mulher Africana nós somos localizáveis. Se não for por essa via, nós estamos com os números. Desse jeito nós podemos fazer sempre alguma coisa. Agora, para a sociedade em geral, o problema já existe e é visível. Atacá-lo de forma coerciva, eu acho que não ajuda muito. O vírus deve ser combatido de dentro. Se cada um fizer alguma coisa na sua profissão, na sua vocação, no seu chamado e no seu propósito de vida, nós teríamos uma sociedade mais organizada e isso é possível. É possível ver aqui com a ação, com a Associação Mudar Viana, que afinal a coisa anda e vocês estiveram numa formação com nossos meninos e gratidão a isto. Então há aqui um conjunto de ações, se cada um fizer, nós teríamos as... E não precisamos fazer tudo, são pequenas ações. Começa em casa e começa no serviço, em cada ponto não tivermos, não atirar lixo na rua, não oferecer coisas descabíveis, não, e cada ação sucessiva poderá mudar de forma estrutural a sociedade. Tenho dito e muito obrigado pela presença e contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado e gratidão por esse momento. Muito bom. Caro ouvinte, estamos a pôr um ponto final na 71ª edição do seu programa. Programa que teve como tema Associação Grupo da Mulher Africana e seu contributo para a participação cívica. E contamos com a presença do Sr. Domingos, ele que veio representar a associação. Para esta edição, então, falou para vocês o Alimão Francisco e Ruth e Francisco. pedimos e com promessa de voltarmos ao próximo programa.